A paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é Apóstolo Rui, Ministério União da Igreja Peniel. Eu quero ler aqui com vocês o livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, que diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, né? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito de Deus. Que passagem, né? Maravilhosa. Por que maravilhosa? Porque, aleluia, ela se refere diretamente, glória a Deus, ao homem, né? O fruto, né? As consequências do fruto, o fruto que contaminou o homem, né? Que traz tudo isso aqui, que contamina, na verdade, né? Porque muitas vezes a pessoa se preocupa com a aparência, né? Julga muitas pessoas pela aparência, mas aqui está bem claro, né? Nesse texto e o contexto que fala, né? Para uma orientação do apóstolo para que a gente ande no Espírito. E ele começa assim, dando essa introdução a partir desse versículo 16 do capítulo 5. Entendeu? Então vamos lá. Glória seja dada o nome de Jesus Cristo para sempre. Ele diz que é para a gente andar no Espírito. Quando ele fala Espírito, ele fala com letra maiúscula. Então ele está falando andar no Espírito de Deus, né? Andar em Espírito, para que não cumpra, né, as concupiscências da carne, o desejo da carne, andar no Espírito. Andar no Espírito é andar em unidade com Deus, cheio da presença de Deus, mas para isso tem que ser alimentado, né? Com oração, leitura bíblica, de consagração a Deus, submissão a Deus e etc. Mas vamos lá para o tema que eu quero abordar hoje, são as obras da carne. Vamos citar elas, né? Que diz assim, que as obras da carne são manifestas, quais são? Glória a Deus. As obras da carne são, vamos lá, desculpe, viu? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices. Essas são as obras da carne. E já falou a Bíblia aqui, nesse versículo 21, que não herdarão o reino de Deus, que tais coisas praticam. Mas vamos falar, eu quero falar sobre essas obras que levam a gente à morte. Leva a gente à morte. A morte espiritual. Porque quebra a comunhão com Deus. Não podemos ter comunhão com Deus se praticarmos essas obras, se essas obras estiverem predominando. Então é fácil cristão
e descrente, principalmente, né? Glória a Deus. Por que descrente principalmente? Porque o cristão, ele tem Jesus como seu advogado. Ele não vai abundar nessas coisas, ele não vai ter abundância dessas práticas carnais, porque se ele tiver, ele vai ter que se arrepender, confessar e deixar. Porque ele é salvo pela fé, na pessoa de Jesus foi comprado com sangue, o cristão. Ele não pode praticar essas obras da carne, as quais estão aqui, porque diz que não vão herdar o reino de Deus, que essas coisas, que praticam essas coisas. Então, se eu for cristão e praticar essas obras aqui, glória a Deus, não tem como herdar o reino de Deus. Então eu tenho que o quê? Me esvaziar, eu tenho que ler, eu tenho que me corrigir diante da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai fazer com que eu enxergue, aleluia, eu lendo e meditando e praticando, e que eu enxergue e exclua da minha vida essas práticas, porque é uma luta constante, é uma luta diária, entendeu? A carne contra o espírito meu espiritual e a minha carne contaminada pelo fruto de Adão, combatendo constantemente para que eu pratique. Então, quando uma pessoa não aguarda a palavra de Deus, a pessoa não aceita Jesus como Salvador, não busca Deus, ele fica muitas vezes oscilando sobre todas essas práticas. Então não tem como a pessoa ser salva se ela morrer nessas práticas, ou seja, Jesus voltando e pegar ela nessas práticas. Então o que acontece? A pessoa que aceitou Jesus, ela tem que se corrigir diante da palavra. Se pecar, segundo a epístola de João, o que é que João diz? Filhinho, não pequei, mas se pecar, temos um advogado. Então o intuito desse objetivo desse vídeo hoje, desse tema, não é condenar, é para a gente se identificar que tipo de prática alguém está praticando, né? Que tipo de prática entre essas práticas da carne, essas obras da carne que eu citei, que alguém está praticando. Tem pessoas que fazem todas essas obras e tem pessoas que fazem cada uma delas e tem pessoas que, aleluia, glória a Deus, tem dificuldades e pratica, digamos, cada uma e de forma que parece que é um Golias na vida, né? Porque tem dificuldade de vencer, tem dificuldade de combater, de se libertar. Então, qual dessas práticas você se identifica praticando? Qual dessas práticas? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Se você não quiser se expor, glória a Deus, mas ore para combater, negue a você mesmo, porque é através da oração em jejum, mas através de renúncia. Existem coisas que a gente ora, pede sempre, temos que pedir ajuda a Deus em tudo, na verdade. Mas que sem Deus a gente não pode fazer nada, sem Jesus a gente não pode fazer nada. Mas essas práticas a gente tem que manter longe de nós. Então quem tem dificuldade como cristão, e pratica essas obras aqui, tem dificuldade de se libertar, pode comentar, chegue no direct e coloque o comentário. Não, eu tenho dificuldade nessa área, eu preciso ser liberto. Se você quiser comentar abaixo do vídeo, é com você, mas que aí você vai estar se expondo. Mas se você quiser, você comente o tipo de prática, porque eu vou estar na oração apresentando, mas você tem que se esforçar. Você vai ter que deixar, aleluia, a transgressão, porque essas obras da carne, elas impedem as pessoas herdarem o reino de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então, as obras da carne, elas estão bem claras aqui, ó, no livro de Gálatas 5, aleluia, a partir do versículo, glória a Deus, o versículo 19. A partir do versículo 19, você vai ver as obras da carne. Então, é muito difícil lidar. Por isso, muitas pessoas, glória a Jesus, morrem sem aceitar Jesus e se perdem. Porque
elas se param praticando essas obras e na vida toda não ligam para combater. Elas combatem tantas coisas que para elas julgando, glória a Jesus, faz mal para elas, amizades, combatem tantas coisas, né? Pessoas ligadas à família, vizinhos, combatem tanta coisa que incomoda, mantém longe de si, né? E por que não combater algo que prejudica a sua comunhão com Deus e pode fazer com que você perca a sua salvação? É sério ou não é? Louvado seja Deus. Por que não combater? Porque através da oração, do jejum, da busca à presença de Deus, porque não pedir a Deus ajuda, porque muitas pessoas são vencidas pelo pecado e começam a ser usadas pelo inimigo, que é o diabo, porque eles não ligam para combater o erro, eles não ligam, ficam deixando, aleluia, aquela concupiscência, aquele desejo fluindo em várias áreas, e aí vai começar a praticar uma coisa, outra e não combate, não diz, olha, para aí, tá errado, o sangue de Jesus tem poder, Senhor me ajuda, me liberta, não deixa eu ficar sob essa tentação, tem que orar, pedir ajuda aos céus, tem que pedir a Jesus ajuda. Você não pode ser cristão e viver na prática do erro. Aqui está escrito as obras da carne quais são. Amém? Glória a Deus. Então, mais na frente, a partir do versículo 22, vai falar sobre os frutos do Espírito. Depois você lê um pouquinho mais na frente. Mas aqui eu estou tratando nesse tema sobre as obras da carne. Esse tema é sobre isso. Então, até quando você resistiu? Aleluia. Até quando você tem a capacidade de resistir? Porque não desista. Não desista. Tem muita gente caída, desviado, porque pratica essas obras e nunca se arrepende. Quando você confessa e deixa, quando você confessa o pecado e deixa, você alcança a misericórdia. Quando você não pratica esses erros, aleluia, o Senhor te perdoa, glória a Deus, e você vence. Não que você não tenha esses ataques constantes, porque você tem que lutar contra o mundo, você tem que lutar contra as trevas e contra você própria, a própria pessoa, né? Contra você próprio. Você tem que negar você, a sua natureza adâmica, e através do Espírito Santo, se sujeitando a Ele, usando as armas que Ele nos deu, como eu já falei, é que você vai mortificar a carne e não praticar, porque todas as pessoas, por mais que você tenha boa intenção, mas se você não viver de acordo com a palavra de Deus e estiver praticando essas obras da carne, você não vai poder herdar o reino de Deus. Então é melhor combater um combate, glória a Deus, firme, obedecendo a palavra de Deus, aleluia, longe dessas práticas, longe de andar na carne, porque quem anda na prática da carne, do seu ego, não pode agradar a Deus. Não tem como também quem age sem fé. Amém? Não tem como agradar a Deus. Que o Senhor Jesus venha iluminar cada vez mais os olhos do seu entendimento, lhe dar sabedoria, domínio próprio, poder, através de você sujeitar a palavra dele, ler a palavra dele, se consagrar e orar, e não praticar as obras da carne, porque você fazendo assim, você não vai estar sendo um salvo ou um cristão legítimo. Amém? Então, vamos vigiar e andar dentro da palavra de Deus e praticando a sua palavra. E assim poderemos, aleluia, de verdade sermos considerados e sermos cidadãos dos céus. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações, aleluia, para a glória dele. Shalom, Adonai.